tudo bem? Estamos aqui hoje para corrigir a questão número 67 do Caderno Azul do Enem 2013. O assunto abordado nessa questão o assunto será biologia, né? E vamos para a questão. Então, na primeira parte do nosso vídeo, nós vamos ler a questão e depois nós vamos estudar como que seria o melhor processo de resolução dessa questão. Bom, então, questão número 67. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como gás carbônico, metano e óxido nitroso na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Então, esse daqui tem esses autores Rosa e Coelho, Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, o ano de 2003, né, que foi adaptado. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Bom, então, a primeira coisa que a gente pode tirar dessa questão é que esses gases, gás carbônico, metano e o óxido nitroso, eles estariam envolvidos, né, no processo do efeito estufa, ou seja, quanto maior a liberação desses gases, né, na atmosfera, maior seria a possibilidade de causar o efeito estufa. Então, se a gente quer reduzir o efeito estufa, a gente teria que tentar reduzir a liberação desses gases, o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, né? Bom, então vamos tentar partir para de que forma, né, estudar as opções e qual seria a melhor opção que poderia nos ajudar para responder essa questão. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de fotossíntese, né? Então, síntese é formação, foto de luz, né? Então, seria a formação de uma molécula, que nós vamos aprender aqui qual é, a partir das reações que são catalisadas pela luz do Sol, principalmente quando a gente pensa em plantas, né? Então, a luz do Sol, ela atua no pigmento da planta de cor verde chamado clorofila, e essa clorofila ela ajuda na captação do gás carbônico da atmosfera, né? Juntamente com a água, formando glicose e liberando oxigênio. Então, esse processo de fotossíntese, ou seja, que participa a luz nessa reação, vai ajudar a transformar esses átomos, né, que estão dentro do gás carbônico a se transformar em outros tipos de molécula, como a molécula de glicose e liberação de oxigênio na atmosfera. Então, a fotossíntese, em última análise, ela ajudaria, né, no processo de retirada do CO2 da atmosfera. Então, a gente teria a redução do CO2 da atmosfera e seriam transformados em outras moléculas que seriam mais benéficas para a Terra, né, para a nossa espécie humana. Então, vamos começar a ler aqui as opções, né, e a partir delas analisar qual seria a melhor. Evitar a rotação de culturas, né? Se a rotação de culturas ela vai ser importante para manter a riqueza do solo, né, e de minerais, né, de matéria orgânica, que a gente vai entender depois. E quanto maior a rotação de culturas, maior seria a riqueza do solo. Então, se eu evito a rotação de cultura, eu vou piorar o solo e, consequentemente, eu vou ter menor incorporação de CO2, né,
no próprio solo ou nos processos de crescimento de plantas, em que vai incorporando os processos de fotossíntese. Então, a primeira opção ela estaria errada, né? Porque muito pelo contrário, em vez de evitar a rotação de cultura, eu devo incentivar a rotação de cultura para melhorar o acúmulo de matéria orgânica, o acúmulo de CO2 no solo, e esses processos com a rotação de cultura irão melhorar. Liberação de CO2 presente no solo. Então, o que aconteceria se eu liberasse o CO2 que estaria presente no solo, né? O que aconteceria? Eu vou ter aumento do CO2, né? Então, e é isso que eu quero? Não, né? Então, essa letra B também não poderia ser, porque se eu aumento a liberação de CO2, eu vou estar prejudicando a concentração desses gases na atmosfera e, logo, eu estaria contribuindo para o efeito estufa, né? Então, eu geraria efeito estufa. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Então, vamos tentar entender, né, o que seria essa terceira opção. Para isso, eu peguei aqui a matéria original que se chama Fluxo de Matéria e Energia do Reservatório de Origem e Importância, aqui nesse endereço aqui da SBQ, né? E quando a gente começa a estudar um pouco essa matéria, a gente se dá conta com essa figura aqui, na qual ele fala um pouco desse processo de resíduos vegetais e matérias orgânicas. Então, tanto a formação de resíduos vegetais quanto matérias orgânicas vão contribuir para uma riqueza melhor do solo, né? Vão estar contribuindo para a melhoria do solo. Então, os resíduos vegetais e animais, assim como a matéria orgânica, né? Ela vai, em algum momento, para o solo, né? E esse solo melhorando, você vai ter maior possibilidade de uma diversidade melhor de plantas, maior fotossíntese. E um detalhe importante dentro do que está sugerindo na figura é que esses resíduos vegetais e animais, eles vão ser decompostos por bactérias e micro-organismos, né, para gerar matéria orgânica, incorporando carbono nessa matéria orgânica, nesse solo, e ajudando a retirar o carbono da atmosfera. Então, você teria quanto mais resíduos e mais matéria orgânica no solo, né, você teria maior formação de um solo mais rico, maior concentração de carbono e menor possibilidade de liberar esse CO2 para a atmosfera, né? Então, vamos pensar aqui. Então, esse solo vai ajudar a fazer o aprisionamento de carbono no solo, né? E aumenta a quantidade de matéria orgânica, né? Levando esse aumento de plantas e, ao mesmo tempo, né, formando de várias maneiras, ou pelo próprio aprisionamento, ou pela própria planta, né, o consumo de CO2. Né? Então, vamos aqui estudar qual seria a letra A e a letra B. Nós já respondemos que não teriam possibilidade, né, de ser a resposta correta. E aí, vamos ver aqui a letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Né? Então, se eu aumento a quantidade de matéria orgânica do solo, eu vou formar um solo mais rico, né, que vai gerar um aprisionamento de carbono no solo. Esse aumento da matéria orgânica possibilita um aumento das plantas, né,
da diversidade de plantas, o aumento e as plantas aumentando, o aumento da fotossíntese, que vai ajudar no consumo de CO2. Então, e esse processo aqui, ele, em última análise, né, ele ajudaria no consumo do CO2, né, no aprisionamento desse carbono em moléculas ou no próprio solo, para retirada dele da atmosfera, né? Então, a letra C parece ser uma letra bastante viável dentro do contexto da questão. Então, vamos tentar ver os outros itens, se poderiam ser melhores do que ela. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Não, se eu queimar essa matéria orgânica, né, eu vou gerar mais, queimando essa matéria orgânica, eu geraria mais CO2 para a atmosfera, né, e é tudo que eu não quero, né? Cada vez que eu faço uma queimada, vou gerando mais CO2 e vai piorando o efeito estufa. Então, a letra D também não seria uma boa possibilidade. Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo, né? Então, se eu reduzo a quantidade de vegetais, menos decomposição, menos matéria orgânica, e também não seria uma boa opção, né? Não, muito pelo contrário, né? O aumento desses resíduos vegetais vão ser decompostos em matéria orgânica, vão gerar um solo mais rico, né? E a formação do solo mais rico aumenta a quantidade de matéria orgânica, né? O aumento da quantidade de matéria orgânica vai gerar uma melhor diversidade de plantas, maior possibilidade de fotossíntese e, em última análise, maior consumo de gás carbônico, né? Então, atenuar não. Eu vou ter que, em teoria, teria que aumentar, né? Teria que aumentar, não estou conseguindo riscar aqui, teria que aumentar a concentração de resíduos vegetais. Ou seja, a melhor opção para responder essa questão seria o quê? Aumentar a matéria orgânica, né? E esse aumento da matéria orgânica ele vai gerar um aumento no consumo de gás carbônico, né? Pelos processos de fotossíntese. Então, eu marcaria a letra C, desculpa, eu marcaria a letra C, a resposta para essa questão é a letra C de casa, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se vocês tiverem gostado, se inscrevam aí no canal para poderem receber novas notificações conforme nós formos gravando novos vídeos, né? Dê o seu like e muito obrigado e até a próxima.